que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe disse logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, ergueu e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Pai justo, maravilhoso e santo, aqui estamos nós, Senhor, em Tua presença, para Te adorar, para Te exaltar, para enaltecer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Aleluia! Senhor, que neste momento não seja mais eu aqui a ministrar, mas que as Tuas palavras, que sejam ministradas pela minha boca, venham diretamente do trono da graça. Que eu aqui, Senhor, seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que eu diminua e o Senhor apareça em minha vida. Que os irmãos aqui presentes não venham ouvir mais a minha voz, senão as Tuas palavras a serem ditas aqui, ó Pai, nesta noite. É tão somente isso que Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Aleluia! Glória a Jesus! Relendo essa história, eu pude perceber alguns fatos que me chamaram a atenção. Aqui, nós temos dois eventos que eles acabaram de acontecer, meu pastor. João Batista, ele tinha acabado de falecer. E isso mexeu demais com o coração do nosso mestre, porque era seu primo, era seu sangue. Viveram e cresceram juntos como duas crianças. Jesus conhecia João como ninguém, como nenhum outro. Era seu primo. E a dor da perda de João tocou Jesus. E é dito no verso 13 que, e ouvindo Jesus essas notícias, retirou-se dali para um lugar deserto. Jesus queria sofrer o luto. Ele estava condoído pela perda de João. Mas irmão, ele não sabia que João naquele momento estava com o seu pai? Sabia, mas assim como eu e você, ele era de carne. Aleluia! E ele sentiu a perda do seu amigo, do seu primo, do seu companheiro de missão. Aquele que construiu o caminho por onde ele andava. Foi João. E ele sentiu essa dor. E ele queria se sentir só, ficar só para viver e viver aquele luto de perda. Mas Jesus, por ser Jesus, ele não conseguia ficar só por muito tempo.
passos eram calculados por todos aqueles que conheciam sua história e corriam atrás dele. E descobriram onde ele estava. E a notícia correu aos quatro cantos e uma grande multidão se juntou. E movendo-se ele de íntima compaixão de todos aqueles que ali estavam, mesmo sofrendo de luto, juntou os enfermos e curou. Aleluia. Glória a Deus. Destruído por dentro, mas estavam fazendo lição. É verdade. E ele trouxe ali aquela multidão após curar, e as pessoas foram se juntando para ouvir o que ele dizia. E acontece aqui um dos seus grandes milagres, um milagre que ele é visto por muitos, diferente de outros milagres, a qual sempre tem um grupo seleto de pessoas que o enxergam. Esse milagre foi a multiplicação dos pães e peixes, onde muitos presenciaram e ficaram maravilhados com o poder do Mestre. E com esse fato, as pessoas começaram a entender a grandeza do Mestre. E a palavra de Deus diz, no verso 22, que Jesus ele ordenou seus discípulos a subir no barco e partir ali. E ele ficaria para resolver e despedir a multidão, porque a multidão não queria se desvincular a Mestre. E ele disse: olha, eu não quero que vocês fiquem aqui, eu quero que vocês partam, porque agora é comigo. Com essa multidão eu me despeço. E por que, irmão? Porque após a multidão ver o que tinha acontecido, eles começaram a endeusar Jesus. Não era bem isso que Jesus queria. Jesus não queria passar essa imagem de Deus, por mais que ele fosse, mas ele queria que as pessoas apenas entendessem o propósito da sua missão. Ele disse: não é isso que eu quero, não por agora. Por agora eu quero que as pessoas entendam o motivo de eu estar aqui. E é para a salvação, não para a adoração. Então, ele disse: discípulos, partam daqui agora. E é porque eu despeço todos. E Jesus ali, despedindo a multidão, no verso 23 diz o quê? Que ao despedir a multidão subiu para orar. Vou terminar de fazer o que eu tentei fazer lá atrás e ninguém deixou. Por quê? Ele precisava conversar com o Pai. Quando foi ao deserto, ele disse: preciso orar. A multidão o encontrou, não deixou ele conversar com seu pai. Ele disse: agora eu vou. E agora eu começo a entender que uma das principais coisas que importa na vida do cristão é conversar com Deus, é orar. Porque se o meu mestre me mostra a importância que ele dá à oração, quem sou eu para dizer que não importa? Quem sou eu para dizer que não vale a pena? Jesus dá o exemplo e ele diz: está na hora de eu conversar com meu Pai. Aleluia. Preciso. E ele sobe ao monte, se isola novamente e vai conversar com Deus. Quantas vezes na nossa vida nós não dedicamos um tempo a conversar com Deus, a exteriorizar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, dizer: Senhor, tem sido difícil, eu preciso tanto da tua ajuda. Foi tão dura a tal perda, tem sido tão difícil a caminhada. O profeta Isaías disse que Deus já sabe o que eu e você vai pedir, mas sabe o que ele faz? Ele se inclina a ouvir. Aleluia. Pois ele tem prazer de ouvir o que eu e você tem a dizer. Ele tem prazer, mesmo já sabendo.
sabe, mas Ele tem uma satisfação imensa de ouvir você falar, de ouvir você se entregar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Olha para dentro de mim. Tu conheces o meu coração, sabes os meus caminhos, e por maiores que sejam as minhas necessidades, o que eu mais preciso é de Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus aqui diz ao Pai e entrega todas as suas necessidades, as suas dores. Ele diz: está difícil, Senhor, está difícil, meu Pai, mas eu vou seguir em frente. Aleluia. E nesse momento, a história volta para os discípulos e começa a contar que eles começaram a ser açoitados pelo vento. Mas espera aí, meu pastor, quem tinha mandado os discípulos para o mar? Mas Jesus não sabia que ia ter uma tempestade? E por que mandou? Aleluia. Porque o versículo 22 é explícito. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse de uma banda a outra. Mas se ele sabia que ia ter uma tempestade, não poderia ter evitado esse transporte? E diz: ó, espere um pouquinho, essa noite não, vamos deixar para cruzar o mar amanhã. Ele disse: não. Aí hoje, agora, eu quero tomar, ter uma conversa com vocês. Quantas vezes não nos questionamos o fato de estarmos passando por uma tempestade imensa e ficamos: mas Senhor, por quê? Por que isso tudo? O mar está querendo me açoitar, está querendo me destruir. E foi o Senhor que. E aqui nós temos duas situações a entender: as marés revoltas que nós buscamos e aquelas que o Senhor nos coloca. E é importante saber a diferença. Porque aquela que o Senhor nos coloca, Ele está no controle de tudo. Aquela que nós nos colocamos, Ele é que decide se nos tira ou não. Porque a responsabilidade dele é nossa. Quem quiser entrar fui eu, e vira. Se ele quiser me ajudar, soberania dele, amor dele, mas erro meu. Por amor, eu sei que ele vai nos tirar em algum momento, mas talvez ele queira que a gente aprenda alguma coisa e deixe sofrer só um pouquinho. Só aqueles 2 dedinhos, só para aprender a dizer: na próxima vez me pergunta antes, não é besteira não estou aqui. Ora, lembra que eu tenho a te dizer? A história de Sansão. É. Pode falar, né? Exato. Ele procurou ali, né? E aí, o que é que nós temos? O verso 23 diz que, o verso 24 diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Além do problema do mar, ainda tem aquelas forças que são contrárias à nossa vida, que são contrárias ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Que além dos problemas que nos cercam, existem aqueles levantados pelo inimigo que são pagos para correr contra eu e você, para nos puxar para trás. São contrários à nossa evolução, ao nosso crescimento. Não são pessoas que dizem: não, bora para a igreja hoje, pastor. Não. Ele é aquele que diz: ó, tem uma festa hoje, mas hoje é dia de culto. Uma vez ou outra não tem problema
problema não. Bora pra festa. Sabe? Ó, lá na casa do nosso amiguinho vai ter uma confra. Vamos pra confra? Não chama para ir pra igreja, né? É só vento contrário. Além de todos os problemas, ainda tem esses ventos que soam o ouvido, só puxando para trás. Quem tem ouvido, vai ouvir, ouça. E outra, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, no verso 25, ele esperou a quarta vigília chegar para descer do monte. Mas, irmão, assim, em palavras do nosso cotidiano, o que é a quarta vigília? Os judeus, eles dividem a noite e a madrugada em 4 vigílias. A primeira das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta das 3 às 6. Quando Jesus mandou os discípulos sair, não tinha começado nem a primeira, era o fim da tarde, não era nem 6 horas da noite ainda. Eles passaram essas horas todinhas só nos chicotes do mar. E Jesus orando, conversando com o Pai. Quando Jesus do monte olha para o mar e vê toda aquela confusão, ele diz: está cedo, vou dar um tempo. Eles aguentam. Já ensinei lá atrás como é, por quê? Lá atrás, o Senhor foi tirar um cochilo em um evento anterior. Puxou um travesseiro, deitou no barco, foi tirar um cochilo, enquanto os discípulos remavam para o destino. Houve uma tempestade, o discípulo: Senhor, a gente vai morrer. O Senhor não se preocupa da gente morrer, não. O Senhor abriu assim, água para um lado, água para o outro. Pouco de pouco para frente. Acalma-te vento, acalma-te mar. Ele já tinha ensinado lá atrás como é que fazia. Ele disse: deixa eu ver se eles aprenderam. Vou botar no mar de novo. Porque eu já ensinei, eu só ensino uma vez. A segunda agora é contigo. E 9 horas o discípulo no mar comendo água para frente e para trás. E tome vento e nada de chegar. O barco era um metro para frente, o vento 2 metros para trás. Ele diz: eu chego e não chega, não. E tome vento. O Senhor Jesus olha assim: só a quarta vigília começou. E sabe uma coisa interessante na quarta vigília? É que os estudiosos normalmente dizem que o momento mais escuro e sombrio da madrugada é logo antes do amanhecer, na quarta vigília. No momento mais sombrio da noite, o Senhor disse: jamais. E a palavra de Deus diz que Jesus foi caminhando por cima do mar. E agora eu preciso aqui abrir um parênteses rapidinho. Muitas das vezes, quando nós estamos em situações caóticas, que a nossa vida ela está desgovernada, digamos assim, como um barco que os discípulos se encontravam, aonde você não consegue dar uma direção para a sua vida, você especula por onde virá a solução. Você diz: não, Deus vai usar fulano, ele vai... Não, Deus vai trazer do outro lado alguém, vai... Não. Deus, ele vai permitir que as portas... Não. A gente começa a conjecturar a possibilidade da solução. A gente não acha que vai ver alguém por sobre as águas. Você espera que alguém pegue o barco e vá te socorrer. Natural, é normal. Mas você não espera que alguém venha caminhando sobre as águas por um caminho que você nunca imaginou. E muitas das vezes a solução não é o que a gente pensa, nem o que a gente quer, nem o que a gente imagina. E o pior, meu pastor, que muitas das vezes a solução não é clara. Sabe por quê? Os discípulos tiveram
Pois é, o fantasma. Opa! Isso aí não é solução, não, isso é problema. Falta de interpretação. Muitas das vezes o Senhor te entrega a solução e você diz que aquilo não é a solução. O problema não é de Jesus. O problema é que você não é espiritual o suficiente para entender o que Ele está te entregando. Aleluia. O Senhor Jesus disse: chega ao discípulo, opa, peraí, não, mas não. Eu esperava o mar. Eu esperava o socorro. Mas o fantasma eu não esperava, não. Isso aí deve ser um demônio. Isso deve ser o diabo querendo me atentar. Falta de intimidade com Deus. Aleluia. Falta de comunhão com o Pai te faz ter interpretações errôneas do plano de Deus para a tua vida. O Senhor preparou uma solução, ninguém estava preparado para recebê-la. Todos entenderam que aquilo era mais um problema, quando na verdade era a solução. Todos tiveram medo, mas o Senhor Jesus não os deixou desamparados. Na sequência, verso 27, o Senhor Jesus diz: opa, parou. Eu estou vendo que quando me apresentei não entenderam. Então deixa agora eu explicar. Já que fazendo não entenderam, então vou ter que falar. Sou eu. Tente bom ânimo. Não tem mais. Sou eu. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, eu preciso agora de outro parente. O que é o normal quando uma solução lhe é dada? Aceitar. Eu estou com um problema, alguém chega e diz: irmã, tá aqui, ó. Essa aqui é a solução. O que é que você faz? Obrigado. Deus abençoe. É minha. Está na mão. Não é correto você dizer: quero a prova. Não. É a mesma coisa dizendo: ó, essa chave dessa casa é sua. Você faz: quero não. Vai ter que acontecer assim, para eu ter certeza se é minha ou não, mas eu estou pedindo. Quero não. Pedro. O Senhor diz: sou eu. Pedro fez: é não. Porque se for, eu quero quem? Jesus fez: está aqui, Pedro, qual a sua solução? Ele fez: eu só acredito que tu é tu. Se eu for, sabe o que isso me fez remeter quando eu estava lendo? Porque esse texto já li diversas vezes. Paulo, lá em Romanos 14, verso 2, ele diz o seguinte: uns crê come tudo, mas tem uns que não crê, come só legumes, não tem problema nenhum. Ele vai continuar dizendo: quem come de tudo, não fale de quem come só legumes. E quem come só legumes, não critique de quem gosta de comer tudo. Respeite. Os discípulos estavam acostumados com legumes. Pedro disse: eu quero comer de tudo. Aleluia. Aleluia. É verdade. Respeito a opinião de todo mundo no bar. Vai aceitar? Show. Eu não. E sabe uma coisa que é interessante? Quantos foram salvos aqui nesse dia? Todos. Ninguém morreu. Mas quantos andaram sobre o mar? Só dois. Jesus e Pedro. Deixa eu levantar um alerta agora para a tua vida. A salvação o Senhor vai entregar a todos. Mas a experiência para com Deus é individual. Aleluia. Você só vai ter aquilo que você buscar. Glória a Deus. A
tudo certo. Não tem problema nem nisso. Mas quando você quer mais, você vai ser exposto a problemas e situações que nenhum outro estava exposto. Você vai ser exposto a problemas que não é natural, não é normal, não é comum, mas também você terá experiências que nenhum outro viveu na face da terra. É verdade. Porque se quiseres, vocês vão comer o melhor da terra. É se quiser. Porque disposto está para mim e você. Mas se eu quiser, eu corro atrás. No momento que Pedro diz, eu quero ir até o Senhor, Jesus diz, vem. E Pedro disse, oxe, agora. Só que você não sabe o que é estar com o pé sobre a água e sentir a fúria do vento no teu corpo. Você não tem noção do que é a insegurança e a dúvida, dizer, fico ou afundo. Porque sobre o barco eu sei, eu não afundo. E sobre o mar, eu fico ou eu afundo. Só ele tinha essa dúvida, mais ninguém. Só ele sentia o mar soltar suas pernas e o vento puxar seu corpo, pois ele já estava desprotegido do barco. Só ele teve a experiência de andar, mas só ele sofreu agonias que só ele sofreu. Só ele ia morrer afogado. Quem está disposto a ficar sem fôlego e se afogar para ter experiências inefáveis? Volto a dizer, não, obrigado. Porque a salvação já tinha sido entregue a todos. Todos já estavam salvos. Mas as experiências para com Deus é dada individualmente a cada um. É verdade. E Pedro disse, eu quero a minha. Eu não quero voltar como alguém que passeou de barco de um lado para o outro. Eu quero voltar e contar para minha família que eu andei como o meu mestre sobre o mar. Aleluia. E nesse momento, Pedro, ele começa a sentir a agonia e o medo de poder afundar. Porque o vento era forte, as ondas eram grandes, e ele podia naufragar a qualquer momento. E ele começa a afundar. E sabe o que eu acho lindo? É que a todo momento o nosso mestre, ele está pronto a nos socorrer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lembra que existe aquilo que o Senhor nos coloca, existe aquilo que nós nos colocamos. A tempestade que colocou os discípulos foi Jesus. Pedro se colocou no mar. Não foi Jesus que disse, Pedro, anda sobre o mar. Pedro disse, eu quero ir. Jesus disse, vem. Então existe aquela provação a qual o Senhor te coloca, mas existe aquela que você se impõe. Você diz, eu quero ir. O Senhor diz, vem. Aleluia. Agora, fique ciente que o vento e o mar não está a meu favor, não. É contra. As águas querem te polir. Está pronto para andar? Vem. Pode vir. Estou aqui, ó, te esperando. Vem. E Pedro disse, vou. Só que chegou uma hora que ele disse, tá, mas não. Mas o Senhor fez, mas foi tu que quisesse vir. A gente tá, mas não. Eu vou morrer, Senhor, me socorre. As ondas são altas, o vento é forte, eu vou morrer. O Senhor fez. Vai. Aleluia. Aleluia. E sabe uma coisa que eu acho linda? É que Jesus, o Senhor chega para Pedro e diz, homem de pouca fé. Eu digo, mas Senhor, eu fui o único que pulei no barco. Porque eu sou pouca fé que ficou. Não, eu tive fé de sair do barco. E eu tenho pouco e os outros. Não tem fé, tem
refurado. Mas aí eu preciso voltar em um ponto que eu sempre rebato. Enquanto o nosso foco estiver no alvo, que é o Mestre, não importa o tamanho das ondas nem a força do vento, nada vai nos afundar. No momento que nós pararmos de olhar para Cristo e começarmos a contabilizar o tamanho da onda, meu Deus, essa onda tem 10 metros, eu vou morrer. Vai morrer. Eu amo Cristo, não é a onda. Senhor, esse vento é muito forte, vai arrancar a minha roupa. Eu amo Cristo. Aleluia. Sabe uma coisa que eu acho bonita do nosso mestre, meu pastor? É que ele colocou os discípulos em uma situação de perigo no mar. E o mar era revolto, o mar queria destruir os discípulos. E Jesus veio por cima do... Quem era o problema da história? E o problema estava onde? Estava debaixo dos pés do nosso mestre. Ele está dizendo, olha, tu acha que esse problema aí, que tu acha que as ondas são grandes, olha onde o mar está, olha aqui, ó. Está no solado dos meus pés. O que para vocês é problema, para mim é um tapete. Aleluia. É verdade. Deixa eu mostrar para vocês o que é o tamanho da solução. Aleluia. Porque quando vocês olham para o tamanho da onda, onde eu estou, é o mar, é nada. Aleluia. Vocês acham que isso aqui é problema? Presta atenção em mim. E ó, o tamanho do problema acaba. Glória a Deus. Porque grande na tua vida tem que ser o Senhor. A gente tem que parar de ficar contabilizando o problema. Ai meu Deus do céu, perdi isso, perdi aquilo. Você não sei quem. E o Senhor na nossa vida agora não é mais nada. Aleluia. Para de ficar contando o problema. Ai meu Deus, tem isso, tem aquilo outro, é doença, é conta, é vida. E Jesus, tu conta em que momento do dia? Aleluia. Em qual momento você diz, o Senhor é na minha vida, o Senhor é o meu Pai, e nada me faltará? Em que momento dos problemas você conta isso? Senhor, eu acho que eu preciso dizer, em que momento tu presta atenção em mim? Você olhou para tudo, tu olha para mim, eu sou a solução. Glória a Deus. Sou eu. E aqui, o Senhor continua e diz aqui: mas quando Pedro sentiu o vento forte, teve medo. E o Senhor disse: vem. Ele disse: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus disse: estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? E quando subiu no barco, acalmou o vento. Essa passagem ela mostra que antes do Senhor tratar do vento, ele teve que cuidar dos discípulos. Ele cuidou do medo dos discípulos no barco quando veio um fantasma. Ele cuidou de Pedro quando foi se afogar. Quando todos estavam sobre o barco, foi quando o mar se acalmou. Na primeira história que eu contei, que Jesus estava dormindo no barco, Jesus acalma o mar e depois fala com os discípulos. Aleluia. Mas tá. Qual a diferença? É que, independente da área das nossas vidas, o Senhor sabe aonde se encontra a maior tempestade. Muitas das vezes ela está acontecendo lá fora, mas muitas das vezes ela está acontecendo aqui dentro. E é o nosso coração que às vezes precisa ser acalmado primeiro. Não é o vento que está soprando que muitas vezes nos aterroriza, mas é o que passa em nosso coração. Aleluia. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele entendia que o
seu coração era a prioridade Aleluia, Deus. no lugar do mar. O Senhor entendia que aquele medo que eles sofriam precisava ser acalmado antes do mar. O Senhor Jesus sabe onde está a minha e a tua tempestade. E é essa que Ele vai acalmar primeiro. Aleluia. Seja aquela que está acontecendo fora, ou seja aquela que está acontecendo dentro. Glória a Deus. Ele sabe e Ele cuida de cada um de forma independente, porque cada um tem uma tempestade pessoal que todos os dias você enfrenta, todos os dias você luta contra ela, e o Senhor Jesus sabe onde ela mais dói e onde mais ela temoriza teu coração. Aleluia. E que eu gostaria de finalizar nessa mensagem é que, independente de onde esteja acontecendo a tribulação, onde esteja o mar bravio, seja do lado de fora, ou seja aqui dentro, quando Jesus chega, Ele faz esse barco parar Aleluia. em um porto seguro. É verdade. Não importa qual é o mar, qual é o vento, nem o tamanho da sua força. Quando Jesus ele se põe no barco, esse barco ele não afunda, ele não naufraga, ele não vai a pique. Esse barco ele estaciona em um porto seguro, porque o destino inicial desse barco ele vai ser realizado, porque o Senhor Jesus jamais deixará um filho seu perecer. Nunca se esqueça, nunca tire da sua mente que muitas das vezes passaremos por situações terríveis que não desejaríamos passar nunca, mas às vezes será necessário. Os discípulos precisavam aprender um pouco mais de quem era o seu mestre, para eles entenderem a capacidade que eles têm com a sua própria fé. Muitas das vezes nós subutilizamos a nossa capacidade de fé em Deus e nos deixamos atribular muitas vezes por coisas tão pequenas. E às vezes o Senhor nos permite passar por situações e tribulações que é para fortificar a nossa fé, que é para fortalecer o nosso ânimo, que é para nos dar gás e força para ir mais além. Muitas das vezes, para nos tornarmos uma pedra preciosa, o fogo é necessário. Para nos tornarmos um vaso com excelência, passar na mão do oleiro é necessário. Muitas vezes, para nos tornarmos algo a ser colocado como um jarro, como algo precioso, você não tem noção às vezes do trabalho que é necessário, porque nós desejamos e almejamos a glória, mas às vezes nos esquecemos das guerras que foram travadas lá atrás. Às vezes nós olhamos para os grandes heróis da fé, nas grandes pessoas que se tornaram, e esquecemos as guerras que eles travaram. O quão difícil foi chegar ao fim e vencer. Quão difícil foi combater o bom combate. Muitos eventos, muitos problemas nos cercaram, mas o Senhor em nenhum desses nos abandonou. Mas irmão, parece que eu estou só, parece que nada nunca vai acontecer. É porque eu e você estamos com as pernas
expectativa de que vai vir a solução por onde nós achamos que ela tem de vir, quando na verdade vai vir sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Por onde eu e você não espera. E com aquela mensagem lá no fundo, que só o nosso subconsciente vai entender. Quando nós olharmos, nós vamos ver e dizer: eu olhava para o problema e ele veio pisando no problema, fazendo com que ele não se tornasse nada e que o nome dele fosse glorificado na minha vida. Aleluia. Os discípulos chegaram em casa, você tem noção da história que foi contada, a vitória que foi travada, quando cada um chegou para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais e disseram: eu enfrentei uma tempestade gigantesca, todos iríamos morrer, mas o meu Senhor veio por sobre a tempestade. Aleluia. E me salvou. Glória a Deus. Creia, o Senhor irá te socorrer. Não vai Aleluia. ser do meu jeito, não vai ser do teu jeito, vai ser sobre as águas. Aleluia. Fica com Deus, em nome de Jesus.